Theo Curi, temos então um reinício de análise em relação a esse assunto, porque a sessão do Supremo começa com o voto do ministro Dias Toffoli, que já libertou presos com até 46 gramas de maconha. Se a gente olha então para esse retrô da coisa, né, esse histórico de decisão, isso pode já embasar a gente numa hipótese então de posicionamento do ministro? Oi, Elisa, Clarissa, bom dia para vocês, ótimo dia para quem acompanha a gente. Olha, lá no Supremo Tribunal Federal, mesmo com esses indicativos, nem sempre é uma certeza a forma como o ministro vai votar, apesar de decisões antigas dele. A gente fez um levantamento que está no site da CNN com decisões passadas do ministro José Antônio Dias Toffoli, que é o próximo a votar. Ele suspendeu o julgamento, esse julgamento se arrasta no Supremo Tribunal Federal há 9 anos, desde 2015. Esse julgamento começou, foi interrompido 4 vezes. A última vez que ele foi suspenso foi por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que foi muito bem visto aqui no Congresso Nacional, porque aconteceu em meio àquela insatisfação tremenda que a gente viu dos deputados e dos senadores com relação ao Supremo se debruçar sobre esse caso. Os deputados e senadores, você e a Clarice exploraram muito bem, se sentem incomodados com a atuação do Supremo nesse caso. Só que o Supremo foi provocado lá atrás e desde então o Congresso nunca se debruçou com relação à quantidade que diferencia o traficante do usuário. Dito isso, Toffoli suspendeu o julgamento em março e retoma o julgamento hoje do Supremo Tribunal Federal, justamente com o voto dele. E nesse levantamento que eu fiz, entre 2 gramas e 46 gramas, o ministro Dias Toffoli libertou pessoas presas, réus presos, com bons antecedentes, sim, réu primário, e que deixava claro o cenário, o contexto em que essas pessoas estavam, que se tratava de um usuário e não de um traficante, mas isso precisou chegar até o Supremo Tribunal Federal. Passou, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passou pelo Superior Tribunal de Justiça, todo mundo mantendo a prisão, todos esses tribunais mantendo a prisão. Quando chegou no Supremo, Toffoli tomou essa decisão. Por que é importante isso? Porque ele é o próximo a votar e com o voto dele pode vir uma maioria, mas também pode não vir. Apesar disso, apesar dessas decisões, o ministro pode optar sim, como a Clarissa mencionou, por um meio termo. Ele mesmo, quando suspendeu o julgamento, houve uma discussãozinha antes de a sessão terminar, ainda no comecinho de março. Ele disse que é um cenário meio nebuloso essa definição de quantos gramas devem ser estabelecidos para diferenciar o traficante do usuário, porque essa é a grande discussão do Supremo Tribunal Federal. Não é criminalizar ou descriminalizar, o Congresso já tratou sobre isso lá atrás. É sobre diferenciar, estabelecer uma quantidade mínima ou máxima, na verdade, de droga, no caso, a maconha e só a maconha, para que diferencie o traficante do usuário, para que uma pessoa que está consumindo não seja encaixada como traficante, enquadrada como traficante e vá parar na prisão, onde pode ser aliciada pelo crime. Então, essa é a grande discussão no Supremo Tribunal Federal. E deixa muito claro esse cenário de indefinição da própria Corte de Insegurança. Por exemplo, para finalizar, há um vai e vem de decisões. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, mandou soltar um homem de 27 anos que havia sido preso no começo desse ano, essa decisão dele, com 19,5 gramas de maconha. Ele tomou essa decisão, mas o caso era de Luiz Fux, só que estava no plantão. Quando voltou do recesso, Luiz Fux reverteu a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, e aquele homem que tinha sido libertado voltou para a prisão. Isso aconteceu 2 vezes, só com Fux e com Barroso. Também se repetiu em 2020, quando Toffoli era presidente. Ele mandou soltar um homem que havia sido preso também com 47 gramas de maconha. Quando o caso voltou para Luiz Fux, que era o relator, só que ele estava de férias na época, ele mandou para a prisão esse homem. Então há uma insegurança jurídica, há um vai e vem de decisões que afeta essas pessoas, daí a importância. E aí chama a atenção, Fux também vota hoje, logo depois de Toffoli.